Beleza, beleza. Bora começar o cursinho de healer. Tão esperado o cursinho. Bora começar aqui falando das fontes de cura. Primeiramente, o perk de Abençoado no Bastão Vital, que ele te dá mais 20% de cura. Depois, o perk de Sagrado, Anel, que dá mais 8,5%. E tem essa condicional que é o Diamante na Arma, que esses 15% só ocorrem se você estiver com a vida cheia. Depois tem utilizar 300 pontos de foco. Acima de 250 vai escalar menos. Acima de 300 vai escalar menos ainda, mas ainda assim. Exemplo, se tu colocou 400 de foco, vai te dar bastante poder de cura. Mas você vai ficar com constituição mais baixa, menos vida. Lembre, constituição não é defesa, é apenas vida. Depois tem passivas do Bastão Vital aqui. Na luz curva, protetor, proteção sagrada, bênção divina e intensificar, que isso aqui varia de 55% a 85%. Tá? Depois eu vou explicar toda a árvore envolvendo o bastão vital, aquelas habilidadezinhas e passivas. E também o 7 leve, ele te dá 30% a mais de cura, o 7 médio ele é neutro, ele fica em 0%, e o 7 pesado é menos 30%, então toma cuidado com o peso do teu equipamento. O bastão vital, vou começar pela base, que ele deve ter abençoado mais golpe renovador. É importante ter isso aqui, tá? É a base. Você está começando? Pode pegar qualquer um que tem isso aqui, tá ok, tá tranquilo. Depois tem as outras opções, que são o terceiro perk, que entra o solo sagrado reforçado, que ele é bis, ele é muito caro. Não sei se ainda dá uns 300k, 500k mais ele. O proteção reparadora, que ele é condicional, porque tu tem que curar um aliado com a vida muito baixa com o orbe da proteção e durante 3 segundos tu vai ganhar, acho que é quase 43% de poder de cura a mais. E esses 3 segundos nem sempre tu vai ter uma cura ativa ou vai ser um momento para jogar uma coisa. Então ele é muito, muito, muito condicional. É muito raro isso acontecer, tá? E tem o duelo divino renovador, que ele é muito bom porque se tu tá utilizando a build com sinal luminoso, solo sagrado e elo divino, se tu curar um aliado com menos de 50% de vida, o cooldown dele vai ser resetado em quase 70% por conta desse perk. Na prática, depois que tu castar o elo divino, tu vai ter um cooldown de mais ou menos 1,5 segundos e ele já vai voltar. Então é muito roubado esse perk. Primeiramente, vamos começar falando sobre o equipamento bis, o melhor equipamento para um healer. Ah, de início de conversa, esse set ele tem que ter a proteção a tipo de criatura mais um perk. Que vai ser às vezes um utilitário, algo que aumenta o dano, te dá um reforço, enfim, qualquer coisa do gênero, sabe? Então na roupa vai ter que conter o solo sagrado reforçado, o elo divino renovador ou proteção renovadora, depois eu explico isso aqui, sinal luminoso afiado, lâmina voraz e esquecimento anulador. Depois eu vou explicar todos esses perks envolvendo o bastão vital e a manopla material. Não é material, que ainda é questão de arma, mas eu vou tratar de forma mais genérica. Para tu causar dano tem que ter ruína mais perverso e um terceiro perk, talvez um abdômen energizado, irregular, enfim. O terceiro perk ele não vai aumentar tanto assim o dano, mas ele, claro, dá uma sobrevida, dá um dano a mais. Ele tem, sei lá, uns 5 a 7% a mais de dano no terceiro. E o corta-cura é para momentos. Você vai precisar de um ruína mais o grito putrificante. Por quê? Tem DGs que tem bichos com característica vampírico, que ele bate e se cura, ou criaturas do tipo adubo, que ela morre e se transforma em uma poça de cura. Então, com o grito putrificante, tu vai cortar a cura desses bichos. Vai ajudar o teu time a matar mais rápido. E lembrando que esse equipamento só tem utilidade, tudo isso aqui perfeitinho, tá? Para um healer agressivo, para um healer que vai bater. Se tu não vai bater, não vai causar aquele dano imenso, não vai se arriscar, aí já fica uma outra configuração, uma outra conversa, que por sinal é muito mais barato. Tá, primeiro vamos falar aqui de configurações que vocês vão fazer na build de healer, tá? Aqui é mais configuração mesmo. Então, pausa o vídeo, copia isso daqui, tá tranquilo. O modo de grupo geralmente pode ser não ou sim. Você vai perceber se ele não estiver funcionando, mas se tiver com algum probleminha, geralmente é aqui, tá? Troca pro sim ou pro não, vocês vão descobrir. Um outro ponto aqui são as minhas configurações de atalho para facilitar. Perceba que o membro número 1 aqui está com F1, F2, F4, 5, enfim. E aqui sai da autoseleção, eu coloquei o botão G. Mas geralmente para vocês vai ser o botão do mouse, o scroll, ok? Aquela rodinha. Vamos aqui para a explicação. O T é o meu atalho para focar no tanque. O F é o solo sagrado e o R é o elo divino. Se você olhar para o teclado, você vai ver que o F, o R, o T e o G
Esses 4 botões estão um do lado do outro. Por isso que eu configurei assim, para dar agilidade no meu combo. E agora vem aqui embaixo que são os combos. Lembra que o F é o solo sagrado e o G eu solto. Então aqui F mais G desprende o solo sagrado para que eu possa mirar. O F mais o T vai jogar o solo sagrado no pé do tanque. Sempre vai jogar isso aqui no pé do tanque, sempre. E o F mais o F5, que seria o quinto membro da minha PT, vai jogar o solo sagrado no pé da quinta pessoa da PT. Bem simples. Um outro exemplo aqui é com o solo sagrado que está no R. Se eu apertar R mais F5, eu vou jogar o elo divino na quinta pessoa. O R mais o F2 vou jogar na segunda pessoa. E o R mais T eu vou jogar o elo divino no tanque diretamente. Então, esse tipo de configuração aqui pode te parecer complicado, mas à medida que você acostumar a fazer isso, você vai ter tanta agilidade, tanto impacto de cura na tua PT, que você vai elevar o nível de gameplay. Deixa eu falar daquele combo F mais G, que é o solo sagrado e desprender, para ficar um pouquinho mais didático. Você vai apertar o F mais G, eu não estou em PT, por isso meu solo já está solto, ok? Se eu tivesse em PT, ele estaria preso. Quando você move ele, tá vendo que a minha mira está na caixa? Quando ela passar um pouquinho da caixa, já pegou outro ambiente, outra posição, agora que vai passar mais um pouco, ó, pulou. Então toma cuidado com o ambiente na hora de jogar a cura. Aqui que é retinho, você vai ver que vai reto, vai e volta, tudo normal. Mas quando tem às vezes uma pedrinha, um muretinho assim, dá uma bugada, sabe? O ambiente também às vezes não ajuda muito. Com o tempo vocês pegam a experiência e fazem isso mais fácil. Mas isso aqui é importante, é muito importante para dar um exemplo aqui. Imagina que tu jogou o solo sagrado aqui nessa posição. A caixa da esquerda é DPS e da direita é tanque. Jogou nessa posição aqui, pegou só no pé do tanque, só ele sendo curado. Jogou aqui, só o DPS. Jogou nessa posição aqui, tá curando os dois. Eu digo isso porque muito healer tem mania de jogar o solo só no pé do tanque e os DPS que se fodam para receber cura. Não é bacana isso. Eu me refiro em situações, tá? No geral, o tanque consegue fazer isso aqui. Joguei o solo sagrado no pé dele. Ele tá no meio, os DPS estão fora. Ele faz isso aqui, ele recua um pouquinho e o DPS ele vai chegar bem aqui na pontinha também e receber cura, de modo que o tanque e o DPS se curam. Mas às vezes tem um boss que ele não vai andar, ou que ele dificilmente ande. Então você vai ter que jogar, você é obrigado a jogar o solo sagrado na posição correta, no meio, no pé do bicho, de modo que vai ficar solo pro tanque e pros DPS. Um exemplo disso é na criação, o último boss daquela cobra. Tá, aqui são coisas para você não fazer, tá? São momentos errados de cura. Você não cure durante o lure. No momento que você usar uma cura, todos os bichos que estão atrás do tanque vão virar em você e vão te matar. Então, espera o tanque chegar no ponto final e provocar as criaturas. Você vai ver que ela está provocada porque ela tem um raiozinho na cabeça. Outra coisa, não use o solo sagrado quando as criaturas estão quase mortas. Sabe quando falta 30, 20% de vida? Joga uma cura single, vai jogando ataque básico do bastante vital, ataque leve, que quando ele passa por uma lenda ele cura um pouquinho, mas não usa cura. Porque se tu usar agora, no próximo lure, tu não vai ter o solo sagrado. E esse solo sagrado vai fazer falta e vai matar o teu PT. Outra coisa, se posicione no lugar correto. Não fica dando, não fica dando bobeira longe demais, perto demais. Fica na distância média, observa o cenário, se movimenta, passa as criaturas no tanque. Não tenha pressa, a cura vai funcionar. Agora essa configuração ela é para uma pessoa que acabou de pegar o nível 60, que quer jogar de healer, ou alguém que já está encaminhando para o level 30 a mais, que eu não recomendo jogar abaixo de 60 de healer. Vamos lá. Coisa básica para iniciar. Bastão vital com abençoado e golpe renovador. Manopla imaterial com esquecimento anulador ou orbe diminuficante. As roupas. Pode conter a proteção da DG, às vezes uma peça de GS 550 com proteção é muito melhor que uma peça de 600 de GS sem proteção, tá? Que seria aquela proteção de terra indócil, corrompido, que diminui o dano que você sofre desse tipo de criatura. O amuleto, eu recomendo que ele tenha saúde, o anel salutífero e o brinco com brinde renovador. Isso aqui é o basiquinho, tá? Tenta colocar 300 de foco. Se tu colocar 270 mais de foco, já tá bom. Coloca também 200 de constituição, 150 para ficar com mais vida. Lembra que constituição não é defesa, é vida.
Tá, essa configuração aqui do Bastão Vital, ela é para um healer iniciante. Inclusive eu coloquei a ordem que as habilidades devem ser upadas. Aqui no Elo Divino em cima tem esse botãozinho 1, aqui tem o 2, embaixo o 3, o 4, aqui o 5. Então você tem que buscar aqui o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. Vai seguindo essa ordem aqui que você vai upar a tua arma, que às vezes você não está com nível 20, né? Então você vai upar a sua arma da melhor forma possível, que seria essa configuração. Só vai seguindo ela. Depois, quando você estiver em outro patamar de gameplay, com sua arma no 20, uma arma um pouquinho melhor, a gente vai configurar de outra forma as coisas também. Mas aqui, ó, basiquinho para você jogar, tá? Aqui é uma configuraçãozinha mais básica para o healer, tá? Para manopla e material. É só copiar isso aqui também nessa ordem, você já vai ajudar muito a sua PT. É só isso. Healer intermediário, equipamento intermediário. Recomendações: bastão vital com abençoado e golpe renovador, tá? E o elo divino ou o solo sagrado de terceiro perk. Na manopla material tem esquecimento anulador ou orbe diminuficante. Na roupa vai continuar a proteção da G, mais a possibilidade de ter uma peça com o solo sagrado reforçado ou com o elo divino renovador. Mas lembra, você vai ter que geralmente craftar essa peça aqui, tá? Então você vai ter que fazer 5 pecinhas. Quais são as mais baratas? Luva ou bota? Eu digo barato, mas vai custar, sei lá, 5k cada um. Porém, isso aqui faz uma diferençazinha para tua PT. No amuleto, o ideal é que ele tenha saúde mais proteção elemental. Lembre que o divino não vai funcionar em você, porque ninguém vai te curar. Então, esquece ele. No anel, o ideal é que ele tenha salutífero mais sagrado. O sagrado, ele aumenta o teu poder de cura. No brinco é o brinde renovador, que ele reduz o cooldown das potions em 28%, e o brinde saudável, que quando você bebe a poção de mana, te dá um pouquinho de vida. Agora eu vou explicar algumas passivas, alguns combos, algumas coisas que envolvem toda a composição para que vocês possam escolher a build que seja melhor para o teu time ou para aquela situação. Primeiro, esse aqui é um combo inicial, tá? Eu vou explicar essas passivas e como elas funcionam com as skills. Então, essa luz curva, quando você esquiva, a cura fica 20% mais forte. Esse outro toque do protetor, quando você dá um ataque básico, ele te dá reforço. E lembre, o reforço é um buff. Essa terceira aqui é a força do protetor. Quando você tem um buff, a cura fica 20% mais forte. Então, por conta do tempo, você vai dar uma esquiva, vai dar um ataque básico para ganhar reforço, e em seguida você vai jogar o solo sagrado e o sinal luminoso. Lembra daquele combo que eu falei do FT, que é o solo sagrado mais tanque? Aconteceria isso aqui. Deixa eu me posicionar melhor. Esquivei, ataque básico, solo, sinal luminoso. Que seria o FT para cair no pé do tanque, o solo sagrado e depois o sinal luminoso. Esse treco aqui já virou uma bola de cura massiva. Tá, agora eu vou falar do combo apenas sobre essa última passiva aqui chamada Vislumbre do Imaterial, tá? É da Void esse combo. Eu vou lurar aqui algumas criaturas para poder exemplificar como isso daqui funciona na prática. Joguei o Orb, dei um grito, peguei 6 stacks, dou um ataque pesado, resetei, dou o grito, o Orb e o solinho aqui. Eu não usei o solo na primeira vez porque está muito bagunçado essa região, mas é só para exemplificar. O combo sempre vai ser: você joga aquele orbe, dá o grito, joga o solo, aí dá um ataque pesado, reseta tudo, usa de novo. Mas não se afoba para usar isso aqui sempre ou muitas vezes. É mais importante voltar pro solo sagrado e dar uma cura do que tentar combar de nova Void e acabar o solo sagrado da turma e eles morrerem, beleza? Vamos aos tipos de healer. O healer suporte, a característica dele é ficar longe, jogar muita cura e usar os buffs e debuffs da Void. Como isso se aplica na prática? O tanque sempre para naquele ponto que ele gosta de parar. Você vai jogar o solo sagrado, o sinal luminoso, talvez usar o elo divino em algum momento. Daí depois você vai chegar perto com a Void, vai dar o grito, aquele orbezinho, o solo, dá um ataque pesado para resetar. Aí joga essa skill, esse combo de Void de novo, ou então já volta por bastão vital porque alguém precisa de cura, ou jogar um solo sagrado de novo. É isso. Já o healer agressivo muda um pouco a build dele, muda um pouco como ele funciona. Porque ele vai bater junto com os DPS, ele é um DPS em si. Só que ele é um DPS que tem um bastão vital. A prioridade dele é dar dano. Então, ele vai chegar primeiro
jogando aquele combo todo do Bastão Vital, que é o Solo Sagrado, Sinal Luminoso e o Orbe. Depois ele vai trocar para Manopla Material, vai puxar a espadinha Blade e ele vai bater junto com os DPS, utilizando sempre os buffs e debuffs dele. Mas um detalhe, ele vai bater até matar tudo. Ele não vai ficar batendo, aí volta por Bastão Vital. Se tiver que ficar fazendo um pouco disso, beleza. Como que faz isso? Depois de todo o combo do Bastão Vital, você vai dar 4 ataques básicos. Por quê? Porque com 4 ataques básicos, o teu cooldown do Bastão Vital ele vai estar resetado de modo que quando acabar aquele solo sagrado e o sinal luminoso, você vai ter outro já com o cooldown pronto para utilizar, beleza? Então, deu 4 ataque básico, puxa a Blade, a Void, vai para cima, bate, 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 bate. Na hora que acabar o solo sagrado, tu já volta pro bastão vital e renova ele e faz todo aquele combo do jeito que for preciso. Lembre-se, a PT é a tua, não é a do top 1 do mundo, não é do Benedict. Vai de boa, joga com calma. Bora falar da build do healer com Elo Divino. Eu vou explicar algumas passivas da arma e também os perks. Primeiramente eu vou começar com os perks aqui. O Duelo Divino, se tiver na roupa, ele reseta em 40% o cooldown dele, tá? Caso você cure um aliado com menos de 50% de vida. O do Solo Sagrado ele dá uma fortificação. 16% na arma, eu acho que é 9,5% na roupa. O do sinal luminoso, ele aumenta a chance de crítico da PT, mas só aumenta se ele der uma curinha no aliado. Enfim, nada demais isso. Agora bora para a explicação de como funcionam as skills dele. Primeiramente aqui o Elo Divino ele vai dar uma cura absurda, e caso tenha um aliado com menos de 50% de vida, essa passiva 8 vai fazer essa cura saltar para um outro aliado que também esteja com menos de 50%. E se tiver um outro também com menos de 50%, ela vai saltar, ou seja, você consegue curar até 3 pessoas que estiverem simultaneamente com menos de 50% de vida. Então é bacana isso. E detalhe, essa passiva 6, 11, as duas vão combar nesse momento também, porque e também vai ativar o perk aqui que vai resetar o cooldown do Elo Divino, tá? A 6, se tu curar um aliado com menos de 50% de vida, vai resetar todos os cooldowns em 10%. E a 11, se você curar um aliado com menos de 50% de vida, eles vão ser curados. No caso, a cura vai ficar 50, não, a cura vai ficar 30% mais forte nele. Aqui a passiva 10, o teu ataque básico leve, quando passar por um aliado ele vai dar uma curinha de 16%. É pouquinho mais ajuda com o spam de reset do healer, que ele está objetivando isso mesmo. O 7 vai resetar em 7% o cooldown do, do bastão vital, por ataque básico, enfim. A passiva 5 aqui do solo sagrado é muito roubada porque ela aumenta em 50% o poder de cura de tudo dentro do solo. Então, a tua pote, se ela curava 4.000, metade disso aqui é 2.000. Então vai ser 4.000 mais 50% que é 2.000. Total 6.000 no teu pote. Curou mais. A comida vai regenerar mais. Enfim, tudo que é cura vai ser potencializado em 50% dentro do solo sagrado por conta dessa passiva. O 12, 13 e 14 eu já expliquei, que é aquele esqueminha que você esquiva, dá um ataque básico, aí esse combo todo te dá 40% a mais de poder de cura, e o 19 aqui ele já te dá 5% de cura passiva, então vai ser 45% de poder de cura já a mais, tá? Aí você vai jogar o solo sagrado, o sinal, enfim, todo aquele combo. Aqui no sinal luminoso também é uma curazinha em área, se não me engano o 16 ele aumenta o raio, o 17 aumenta a duração para mais 5 segundos, então o sinal luminoso ele vai ficar mais largo e vai durar mais 5 segundos. E a 18 faz com que você corra um pouquinho mais rápido. Essa versãozinha aqui, ela pode ser jogada com 300 de foco, 200 de com, se você estiver começando, é interessante, faria mais tranquilo. Ou na versão 2, que seria 400 de foco e 100 de com. Não tem muito segredo aqui. Essa build Away, ela é muito utilizada para quando o healer quer causar dano, mas você também pode jogar normalzinho com ela, tá? Não tem problema. Mas, minha opinião, eu acho que o Orb ele não dá um sustain suficiente caso o teu time não seja muito, muito, muito bom. Então, eu troco esse Orb pelo Elo Divino, como se fosse na build anterior. Mas caso você queira jogar assim, é problema seu e da sua PT. Vocês se resolvem, vocês conversam e decidem o que é melhor para todo mundo.
Eu recomendo utilizar isso aqui com 300 de foco, 400, mas caso você vá utilizar essa build aqui para fazer o healer DPS, que é o healer que vai puxar a Blade e bater, aí você vai pegar a build que está na próxima, que vai ser o slide da Void, da manopla imaterial, que é para bater mesmo, tá? Porque naquela característica vai ficar assim, você vai jogar todas essas curas aqui, o tanque ele parou no ponto que ele quer parar. Você vai jogar o Solo Sagrado, Sinal Luminoso, o Orbe, até mesmo o Orbe no caminho, se você souber o que está fazendo, tiver a capacidade de esquivar os bichos que vão virar. E você vai trocar para sua manopla material e causar dano, tá? Então, a explicação dos perks aqui é a mesma coisa, a diferença é que o perk do Orbe da Proteção, que acho que é Proteção Renovadora o nome dele, se tu curar com ele um aliado com menos de 50% de vida, vai aumentar o teu poder de cura, acho que em 30 a 40%, depende se tiver o perk na roupa ou na arma. Mas é muito situacional, porque esse poder de cura dura 3 segundos. Então, se o Sol Sagrado estiver em cooldown e o Sinal Luminoso estiver em cooldown, não serviu de nada. Por isso que eu acho esse perk meio meme. Mas se quiser ter, é com vocês. Prontinho aqui a manopla imaterial, que seria para um suporte. Porque tá com 4 skills aqui. Essa aqui é uma versão que eu fiz da build da Coricita, que estão utilizando agora no novo meta, vamos assim dizer, depois que teve toda essa questão de reforço, etc. Ela está utilizando, deixa eu até avançar aqui, essas 4 skills para jogar. Quando é no caminho, ela utiliza a build toda da esquerda. Quando chega em um boss, ela tira o grito, ela só clica para tirar o grito e substitui pela ruptura de essência. Simplesinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos explicar rapidinho essas passivas aqui. Primeiramente, sobre o reset de cooldown, a gente tem o 12 e o 8. O 12 ele reseta quando a criatura está sendo atingida por algum debuff. Ela está aflita por um debuff de imaterial, da manobra imaterial. Então todo ataque básico que você causa nela vai resetar o cooldown em 5%. Então imagina que tu tá com a Blade. Tu bateu nos bichos, isso aqui vai resetar muito a tua Void. É tipo assim, 3 ataques básicos naquele bolo de criatura e reseta o cooldown da Void. Reseta tudo. Muito forte. Já essa 8 aqui, quando você faz um acerto crítico, reseta em 5%. Então também ajuda no reset, ok? A 19 é aquele combo que eu expliquei antes. Você vai jogar o grito, esse orbe aqui, você vai pegar mais de 5 stacks da manopla material. Com mais de 5 stacks, você vai dar um ataque pesado e vai resetar o cooldown de tudo. Essa é a característica da 19. Esse reset total quando tem 5 stacks. Então o que você faria? Grito, orbe, solo, pegou os stacks, se afasta um pouco do ataque pesado, bum, ativou o 19. Aí você pode repetir todo esse combo ou você volta para o bastão vital. Depende da necessidade do teu time no momento. Então, do mesmo jeito do outro lá, você vai usar o grito, esse solinho e o orbe durante o caminho. E quando chegar no boss, você vai tirar o grito e trocar pela ruptura. Mesma coisa. A diferença é que aqui você é um healer suporte apenas. Então você pode manter esses atributos aqui, do mesmo jeitinho de antes. Agora eu vou explicar um pouquinho as passivas e os perks das armas. Primeiramente, começando pelas passivas. Opa, pelos perks. O perk do grito, a característica é o grito putrificante. Ele vai cortar a cura dos bichos. Geralmente a preferência é colocar isso daqui na arma, para ficar mais forte, caso seja aquela mutação que tem adubo ou vampírico, que são com características que curam as criaturas, tá? Para mutações. Esse solinho aqui se chama Esquecimento Anulador, que ele vai apagar o buff das criaturas. Você tem que jogar isso aqui no pé dela. Ah, mas a criatura ela andou para cima do solo preto. Apagou? Não. Você tem que jogar esse solo preto no pé dela na hora para apagar. Esse orbe aqui seria o orbe diminificante, o perk. Quando você atinge com ele a criatura, ele vai reduzir a duração dos buffs dela em 70% se estiver na arma. Eu não sei quanto na roupa exatamente, mas reduz a duração. Isso aqui é bacaninha. Por último aqui da ruptura, reseta ela mais rápido. O perk ele é meio inútil. Então bora falar agora dessas passivas aqui um pouco também. Como eu já falei do super reset e tal, que tem nesses aqui. Agora eu vou falar aqui do grito. O grito ele vai travar as criaturas enraizando, essa 10 aqui aumenta a duração em 1 segundo e a 11 te dá
10% de reforço, podendo acumular até 3 vezes. Então você vai ganhar um reforço de 30% durante um tempinho. Já aqui do esquecimento, que é esse solinho preto, ele vai enfraquecer as criaturas nessa passiva 3. Mas voltando aqui pro 2, o esquecimento, ele dá 15% de energizado. E o 3 enfraquece em 5%, mas pode acumular 3 vezes. Então, ele enfraquece em 15% os bichos, combando aqui 15% de dano para APT, 15% a menos de dano para os bichos. Legal. O Orb, nele mesmo aqui, ele vai te dar, acho que ele reduz em 10% a armadura das criaturas. Então, bacaninha, já é legal. No 5 aqui tu vai ganhar um pouquinho de mana por acerto. O 17 também dá um pouquinho de mana por acertar a distância. O 13 vai causar lentidão nos bichos. E o 14 ele tem a característica de fazer o orbe explodir. Então se ele explodir na ida, ele vai causar dano nas criaturas. Se ele estiver voltando a explodir, ele vai curar a PT. Mas aqui você vai ter que saber muito precisamente como detonar isso. A detonação ela só ocorre se você quiser, tá bom? Exemplo, esse orbe aqui está no botão R. Você apertou o R, ele foi e voltou. Tranquilo. De novo, você apertou o R, ele está indo. Você apertou de novo, ele explode. Agora, imagina que ele foi e ele está voltando. Agora, na volta, você apertou o R, ele explodiu, agora ele cura. Então, lembra isso. Tá indo, dano. Voltando, cura. A ruptura, ela é bacaninha por conta, como eu tinha falado antes, que ela vai dar suporte para um caralho num boss. Porque quando um alvo tá com ela, lembra, é só um. Tu só acerta isso aqui em um bicho. Os teus DPS vão se curar em 20% do dano deles. Por causa dessa ruptura. E embaixo, esse 7, o DPS vai ganhar 15 de vigor por acerto nessa criatura. Então dá um sustain do caralho pra tu PT isso aqui. Agora a manopla imaterial para DPS. Já vou adiantar aqui atributos 200 de int, 265 de foco e 50 de com. Ou 150 de int, 300 de foco e 65 de com, tá? Isso aqui vai depender muito da tua PT, enfim, vai testando. Só faz aqui e tenta, beleza? Vamos explicar a ação que já expliquei muita coisa dos outros perks e tudo mais. Vou explicar agora dessa aqui, que é o Lâmina Voraz, que é o da Blade. Quando tu tá com menos de 50% de vida, se tiver na arma, vai te curar em metade do dano causado. Então é absurdo a cura que você vai ter. É difícil, assim, fica muito difícil morrer com esse treco. Agora não é perca, tá bom? É passiva, que tem a característica de desintegração, que se divide em duas frentes. Uma delas é tipo um sangramento de material, e o outro seria a redução de armadura do bicho, que dura acho que uns 8 segundos. Primeiro ponto, que é tipo um sangramentozinho, é de 5%, que pode acumular até 3 vezes, então vai para 15%. A redução de armadura é 10%, então pode acumular até 30%, beleza? No 12 aqui, a passiva, você vai ganhar 20% de reforço quando você inicia ataques com a Blade. Isso aqui é bacana, dura um tempinho legal. No 13 vai aumentar em 10% o dano causado pela Blade. Basicamente é isso, de resto vocês já sabem. Só que no 14 tem outra característica. No 14, quando você atinge aquele stackzinho de. Acho que é de imaterial, não tô lembrando, mas quando você atinge 5 stacks, esse 14 aqui vai virar uma aura de cura. Então, meio que vai estar combando junto o solo sagrado, o sinal luminoso. Lembra que o solo sagrado aumenta a cura em 50%, tá? Então, essa aurazinha de cura ao teu redor também vai ficar 50% mais forte. Ela vai ficar interessante na tua build, sabe? Recomendo muito. Então, copia esse treco aqui. É útil. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a DG da criação, porque eu tô vendo que as PTs estão falhando bastante e eu achei um método que na mão do healer tá ajudando muito. Então, primeiro ponto, times de speedrun, que são pessoas muito fortes, muito habilidosas, com arma bis, etc., estão tendo um pouco de dificuldade para passar o sapo de primeira. Um time aleatório que tem 5 pessoas que não se conhecem, que não sabem jogar junto um com o outro, não tem sinergia, dificilmente vai funcionar. E nem tem obrigação de funcionar, porque ninguém se conhece. Um time de speedrun que é perfeito já demora para o jogador sincronizar uns com os outros, ficarem bons em sinergia. Imagina aleatório. Então, não seja louco, não se cobre demais. Então, o método aqui ele consiste no seguinte:
O healer já vai entrar com o bastão vital e um martelo, tá bom? Tudo aqui vai ser normalzinho, o healer fica curando, sem muita coisa. Quando o sapo vai pro meio, o tanque vai pra fora, porque ele vai ajudar os DPS. O que tá acontecendo aqui? Lá fora, os bichos estão com dano absurdo e o DPS que causa mais dano, ou que causa o primeiro e puxar a atenção do bicho, ele acaba morrendo. Porque os bichos têm dano demais, tá explodindo o DPS. E eles também estão com um pouquinho de armadura a mais, e tá difícil explodir os bichos na porrada também. Então, lá fora os DPS tem que ter machado para dar controle, para dar o graviton, o turbilhão, vinhas também para prender o bicho por mais tempo. Todo esse esqueminha, tá? Aí o tanque fica lá fora, que ele vai puxar o agro e dar segurança para os DPS. E o healer vai ficar dentro para ele bater, quebrando o vigor, porque só tem que fazer isso aqui dentro, tá bom? De resto é puramente desviar dos ataques dele, que é tranquilo também, e bater com bastão vital quando possível, para resetar o cooldown do solo sagrado. Lembra daquele esqueminha de hotkey que eu expliquei antes? Porque se tu tiver que virar para talvez ver o tanque onde é que ele tá, jogar uma cura, isso aí dá problema. Deixa que o tanque vai te avisar quando ele estiver no local. E qual é o local dele? Sabe aquela luzinha que simboliza que tá nascendo criatura no local? Ele tem que ficar lá naquele ponto e falar assim: tá nascendo, nasceu, joga o solo. Ele tem que te orientar pra tu jogar, pra tu não ficar olhando pro lado e acabar morrendo à toa. Vamos dar play aqui de novo. Aqui já mudei pro martelo, vou quebrar o vigor dele, tranquilinho, ataque pesado, 3 ataques, quebrou o vigor. Esquivei da onda dele, acabei apanhando um pouquinho, esquivo de outro ataque. O tanque avisou, joguei o solo sagrado nele. Agora tô aqui dentro correndo. Infelizmente eu fiquei com essa correntinha. O tanque avisou de novo, joguei o solo sagrado nele. Esquiva, esquiva, joga uma curinha pra cá, curinha pra lá, quando possível. Sempre assim. E lembra de dar um pouquinho de ataque básico nesse bicho pra você manter a atenção dele, que essa etapa dele, essa vinha, pode bater nos DPS lá fora. Aqui quando abrir o ninho, né? Essas vinhas dele, continua com ele, não pede pro tanque, não desespera, só segue o jogo, sabe? Deixa o pessoal matar os bichos, que eles estão fazendo isso muito bem. Tu já ficou lá dentro um tempão com esse bicho, por que quer morrer agora? Tem até mais espaço pra correr. Então, basicamente isso aí. Você talvez puxe até a última wave, aquela quarta wave pra você. Deixa o pessoal batendo e tal. Segue, sabe? Quando eles terminarem de matar tudo, eles vão voltar e vão bater no sapo. Agora é a parte que o tanque vai puxar pra ele não ficar sobrecarregado. Aí você vai fazer normal. Aí seguinte, se a PT tá boa, dentro do normal, sabe? Vocês vão conseguir fazer uma vez fora, como foi feito, tá? E o healer dentro. Depois vocês podem ir pra dentro, todo mundo, e ficar batendo que ele vai morrer tranquilo. Se tiver dando errado ainda assim, aí vai ter que fazer esse esquema duas vezes dentro, com o healer dentro. Depois disso, o Sabo vai ficar pulando, mas enfim, demora mais ainda, mas vai funcionar, é o que importa. Por último, eu queria falar também da dinastia, da mutação. Sabe aquela parte dos barris, você fica perto do barco e tem que proteger o barril? É aquele barril que vai explodir para destruir o barco? Então, ali é interessante que o healer tem a manopla de gelo e utiliza aquela skill que faz tipo uma paredinha de gelo que os bichos batem nela e ficam presos por um tempo. Aquela skill é fundamental para que uma PTzinha normal consiga fazer essa parte sem muita dificuldade. Então, tenta upar um pouquinho a tua manopla de gelo, é só um pouquinho, para até aquela skill ali ajudar bastante a tua PT. É só isso.